Bom dia, pessoal. Bem-vindos aí a mais um seminário do grupo de pesquisa E2MOC aqui do ITA. Hoje, nessa data do Dia do Aviador, né, Dia da Força Aérea Brasileira, nós teremos aí a apresentação, o nosso palestrante aí, o aspirante a engenheiro espacial, Davi Nogueira, falando aí sobre o seu trabalho de graduação, que envolve o estudo de certificações de sistemas espaciais. Já é um trabalho final, basicamente, já com poucos detalhes, né? Ele, junto com os outros colegas também que estão da graduação, já vão estar apresentando o TG final, já com data marcada aí no próximo mês. Então, é legal que vocês prestem atenção, façam os comentários depois do final, as perguntas, as dúvidas, porque isso daí vai contribuir bastante, né, para a gente fazer esses ajustes finais aí, detectar algum tipo de problema que ainda tem e que a gente ainda tem tempo de corrigir, né, para que a gente consiga fazer uma boa apresentação final aí no mês que vem. Bom, Davi, então, obrigado aí por estar novamente aqui. Fica à vontade, a palavra é sua. Beleza, muito obrigado aí, professor. Vamos dar início, então, né, à apresentação. Vou compartilhar aqui minha tela. Eu acho que está todo mundo vendo, né? Se não tiver, não pode falar. Então, dando início, né, eu vou... No tema do meu trabalho é estudo de procedimento para avaliação da conformidade de sistemas espaciais. Né, esse aqui basicamente vai ser... Espera um pouquinho, Davi, que ainda está abrindo aqui. No meu, pelo menos no meu não abriu ainda. Eu também não estou vendo. Ainda. Não, tá aparecendo share screen, mas não apareceu a tela, estranho, né? Ainda não. Opa, tá indo. Nossa, engraçado. Agora apareceu. Aí, beleza. Então, dando início, então, posso começar? Tranquilo? Sim, pode começar. Tá. Esse é o tema, né? Estudo de procedimento para avaliação da conformidade de sistemas espaciais. O professor Lira é meu orientador nesse trabalho, né? Isso aqui basicamente já é o trabalho final, né? Da graduação do curso de aeroespacial. Mas, como foi falado, dá para fazer alguns ajustes ainda. Então, o trabalho vai seguir o seguinte roteiro, né? Definição do problema, fundamentação teórica, revisão bibliográfica, procedimento metodológico, resultados e discussões e conclusão para finalizar. Primeiramente, a definição do problema é que, para uma avaliação de sistema espacial no Brasil atualmente, a responsabilidade é do IFI, né, a responsabilidade do IFI, e no momento eles usam as NPAs de certificação da aviação. Mas o que são NPAs? NPAs são as normas padrão de ação, né, que são procedimentos do Instituto, né, a determinados serviços que eles são demandados, e no momento eles usam a adaptação de NPAs da certificação da aviação para fazer o serviço da parte espacial. Só que isso gera alguns problemas, porque as duas áreas têm diferentes objetivos, diferentes abordagens, né, obviamente, e isso pode causar divergência de interpretação dependendo de quem as leia, e, claro, né, mais uma pessoa vai estar ali trabalhando, então isso pode dar alguma divergência e, com isso, discussão é maior tempo despendido. Até mesmo com requerente, muitas vezes, porque fala que foi de uma maneira, foi feita da outra vez, e agora está sendo diferente, e questiona, daí isso é um tempo, assim, que perdido e indesejado. Então, a solução para esse problema é a criação de normas específicas para o setor espacial. E como isso pode ser feito? Muitas coisas da aviação é possível aproveitar, né? Então, dá para aproveitar as normas de referência da aviação, e a ideia é ir além do conceito de certificação, porque na aviação, né, a certificação está muito bem estabelecida, só que no setor espacial ainda não está. Então, a ideia é ir além do conceito em aceitação e avaliação da qualificação. O que significa isso exatamente, eu vou falar mais à frente, então não se preocupe com isso agora. O objetivo principal, né, então, é elaborar e padronizar procedimentos detalhados para a avaliação de produtos espaciais. Esse é o objetivo desde o início do trabalho, foi esse, e devido a essa situação toda. Então, dando prosseguimento, né, alguma fundamentação teórica desse trabalho, é que o histórico do IFI, ele foi criado em 1967 para atender a indústria aeronáutica, né, mesma época que foi criado o Bandeirantes lá, justamente por esse mesmo motivo. E o Bandeirantes foi certificado em 1971
através da emissão do certificado de aeronavegabilidade. O IFI também deu suporte técnico no eventos de dificuldade em serviço, né, que era quando dava algum problema da aeronave em voo, e muitas vezes emitiu a permissão especial de voo, que é para poder fazer ensaios em voo, com participação do IPEV, no momento que a aeronave ainda está em desenvolvimento, ainda está em fase de testes. Então, isso é muito importante. O IFI teve grande colaboração no desenvolvimento do Bandeirante. Alguns documentos pertinentes para o trabalho é que esse pirâmide vem de cima para baixo, né? Tudo que está embaixo obedece o que está em cima. E, obviamente, né, o principal é a Constituição Federal, né, que vem do governo, juntamente com o Código Brasileiro Antidopagem, que são documentos de referência da DCA 802, que é uma diretriz do Comando Aeronáutico. E nessa diretriz, ela direciona que a responsabilidade da avaliação dos sistemas espaciais vem diretamente do DCTA. E o DCTA, através da instrução do Comando Aeronáutico, a ICA 62, publicada inclusive no ano passado, ela direciona a responsabilidade da avaliação de conformidade de sistemas espaciais ao IFI. E o IFI, através das normas padrão de ação, do procedimentos dos serviços que lhes são demandados, eles têm o procedimento tudo detalhado de como deve ser realizado, com base principalmente na IC 62, que também tem base na DCA 802, que tem base nesses documentos do governo. Então, algumas normas complementares desse trabalho são as normas de segurança da EB, que é o foco em segurança, né, nos procedimentos, e essas normas são referenciadas na DCA 802, que devem ser observadas para a segurança dos produtos espaciais. E outras normas importantes são as normas da CSS, né, da European Corporation for Space Standardization, que elas definem a categoria de requisitos, né, de cada subsistema, tem diversas sugestões de testes, são muitas normas mesmo, mas elas são muito completas, né, porque tem muitas diferenças entre veículos lançadores, sondagem, propulsão líquida, sólida ou híbrida, tem diversas diferenças para cada tipo de atividade, e nisso pode ser interessante para o trabalho. Inclusive foi interessante para o trabalho. Como eu falei anteriormente, para definir os conceitos de aceitação, certificação e avaliação da qualificação, tudo isso é uma avaliação de conformidade, e a avaliação de conformidade existem diversas formas de fazê-la, mas as três principais para esse trabalho foi a certificação, a aceitação e a avaliação de qualificação. As principais diferenças são que a certificação, ela tem requisitos muito amplos e são fornecidos pelo órgão certificador, que são algo contratuais do produto. Mas o que isso tem de tão relevante? É quando você certifica um produto, você garante que os próximos que virão, que tenham o mesmo projeto e passado pelo mesmo processo de fabricação, eles obedecem os requisitos que estão naquela base de certificação, naquela base de requisitos. Mesmo antes de serem criados, já sabe que vão obedecer aqueles requisitos. Então, por conta disso, é realmente mais difícil, porque são muitos requisitos, são muito amplos, tem que obedecer, tem pouca flexibilidade, até porque o principal dos requisitos é focar em segurança, né? E, como foi falado, né, o Bandeirante foi certificado, então toda a linha de produção dele seguinte já era certificado, já era garantido a qualidade, e isso permitiu a exportação, né, permitiu segurança na hora do voo, né, e por isso que esse veículo ficou no Brasil por tantos anos e só agora vai ser substituído pelo KC-390, que inclusive também está passando pelo processo de certificação, porque para ver como que esse processo é interessante, principalmente para a indústria aeronáutica. Daí a aceitação, ela é como se fosse uma certificação, porém uma certificação, digamos, individual, do veículo único, né? Então, se eu produzir um veículo hoje e depois produzir um outro, o mesmo, eu vou ter que passar de novo por todo esse processo, porque ele só aceita aquele veículo individualmente, né? Que é focado principalmente em requisitos de segurança, e dado que o IFI é uma unidade como a aérea, a gente foca também no cumprimento da missão, então é importante esses dois quesitos. E isso acaba sendo um acordo entre o órgão certificador e o requerente, né, algo mais flexível, né, dependendo do que não for cumprido, é possível negociar, ver o que dá para fazer, se aquilo vai afetar muito a segurança, né, então é algo mais flexível. Já a avaliação da qualificação, ela é como se fosse também uma certificação, porém os requisitos, né, a base de requisitos são propostos pelo requerente.
o requerente ele cria uma base de requisitos que ele quer cumprir, né? E ele apenas pede ao IFI, né, ao órgão certificador, um auxílio técnico para saber se está sendo cumprido da maneira correta, se os requisitos estão de acordo com aquilo que eles esperam, né? Então acaba sendo um auxílio técnico mesmo para a comprovação de requisitos. Bom, o ciclo de vida de produto espacial, através da DCA 406, é definido desde a concepção, a viabilidade, né, a definição, o desenvolvimento, a aquisição, a produção, a implantação, a utilização, modernização e desativação. Os tópicos 4, 5 e 6 são os que têm maior participação do FI, que é principalmente no momento que está sendo feito mais testes, que está sendo feito mais avaliações de segurança, né? E então essas são as fases que o IFI está mais presente. As demais acabam ficando presente um pouco, mas bem menos que essas 3 citadas. Bom, um pouco da revisão bibliográfica é que no histórico aeroespacial, né, teve a evolução da aviação, que desde que houve voos, né, lá na França, com Santos Dumont, os irmãos Wright, teve um grande desenvolvimento desde então, e o maior desenvolvimento foi nos Estados Unidos, principalmente que foi o polo, né, a economia mais potente da época, então que tinha maior investimento para poder investir nessa tecnologia do momento, no início do século XX. E inicialmente as aeronaves eram aceitas, né? Elas eram, entre aspas, aceitas, passavam por testes individuais para avaliar a segurança ou o cumprimento da missão daquelas aeronaves. Porém, teve muitos acidentes, né? Muitas questões que foram sendo necessárias criar a regulamentação da aviação, que foi quando se iniciou a FAA, que inicialmente começou com o Federal Aviation Act, que futuramente se tornou o Federal Aviation Administration, e começou as primeiras regras na aviação, e que foi se desenvolvendo ao longo do tempo, só que com o crescimento, né, da indústria aeronáutica, teve essa necessidade da certificação, porque eram muitos veículos, muitas aeronaves, e se fosse certificar, fosse aceitar, digamos, uma a uma, ia ser muito, muito complicado, muito demorado, ia ser muitas aeronaves, e tornou-se inviável. Por isso que o processo de certificação se tornou bastante interessante, porque certifica uma, todas do mesmo estilo estão certificadas também. Na parte espacial, né, teve o Programa Espacial Brasileiro, que se iniciou no final da década de 50, início de 60. Em 61, teve a criação do INPE, né, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e a Comissão Nacional de Atividades Espaciais, ambos em São José dos Campos. Em 65, houve a criação do Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, em Parnamirim, na Rio Grande do Norte. No ano seguinte, o Grupo Executivo dos Trabalhos e Estudos de Projetos Espaciais em Natal, o GETEP, e em 83 houve a criação do CLA, o Centro de Lançamento de Alcântara, lá no Maranhão, devido à localidade, a localização geográfica muito favorável. Então, desde então, principalmente é mais importante lançar lá, porque na cidade de Natal cresceu muito, então o CLBI tornou-se inviável a questão de segurança de realizar lançamentos em relação ao Alcântara. Bom, dado todo esse programa espacial que teve, né, infelizmente, em 2003 houve um incêndio no VLS, né, na sua terceira versão, e não se sabe exatamente, até hoje, o que houve, né, detalhes, assim, tem muita teoria de conspiração, mas houve um relatório de investigação que foi publicado em 2004, com orientações sobre o futuro do produto espacial brasileiro. Isso, o lado positivo é que teve essa extrema importância dada à segurança, né? Antes era importante a segurança, mas depois do acidente houve muito mais rigidez mesmo nesse aspecto, e para poder ter a garantia da qualidade do produto. E no relatório ele afirma diversas vezes que é necessário adotar procedimentos de certificação junto ao IFI. Isso é obrigatório para o retorno ao voo de qualquer veículo espacial, né? Mas procedimento de certificação não necessariamente é uma certificação, até porque não seria o ideal, mas não é o mais viável do momento. Uma aceitação e uma avaliação da qualificação, elas são também procedimentos de certificação. Elas seguem o procedimento de base de requisitos, de cumprimento, de normas. Então, acaba sendo que esse procedimento de certificação é que todos os veículos devem passar por essa avaliação de conformidade. Bom,
No 2004 teve a ideia da certificação do VSP-30, né, que foi o primeiro veículo espacial brasileiro certificado. Se iniciou com o IAE, né, o Instituto de Aeronáutica e Espaço, o Centro Técnico Espacial, que era o CTA, atual DCTA no momento, e a Agência Espacial Alemã, né, a DLR, e teve essa ideia desse projeto. E essa certificação foi juntamente ao EFI, com base na ICA 82, que foi publicada em 2006, para poder ter um procedimento certinho do que deveria ser feito, né, de todo o processo para certificar o veículo. Foram 266 requisitos validados, teve 216 documentos utilizados, colaboração das agências espaciais europeia, alemã e sueca, colaboração de algumas empresas também. E esse mesmo veículo foi qualificado pela Agência Espacial Sueca. E em 2015, houve a emissão de um certificado suplementar de tipo, em cima do certificado existente do VSP-30. O certificado suplementar, ele nada mais é que pega um veículo certificado, implementa algumas modificações e, através daquelas modificações, garante que ainda está em conformidade, né? Ainda está certificado. Principalmente com essas modificações, o que altera na segurança, quais requisitos de segurança devem ser cumpridos. Então, é um processo menos demorado que o certificado em si, mas é um processo que leva um tempinho. E o processo, né, que foi realizado, começou inicialmente pelo requerimento, né, a primeira discussão, o planejamento, né, através da definição da base de requisitos, a execução, né, proposta de ensaios para comprovação de requisitos, e a aprovação, né, com relatório dos requisitos cumpridos e das limitações. E aqui temos um esquema, né, de tudo isso que acabei de falar, que segue o requerimento, né, plano de certificação, ensaios, inspeções e ensaios, e o cumprimento da base de requisitos até a emissão do certificado. Esse é o certificado de tipo, né, do VSP-30, né, tem até aqui o logo do Comair, né, com o IFI aqui, o do Ministério da Defesa, né, o DCTA, a EB, isso certificou esse veículo do IAE. E o procedimento metodológico desse trabalho todo, né, foi, né, inicialmente, a familiarização, né, das NPAs da aviação da CPA, né. A CPA é uma divisão interna do IFI, de certificação de produtos aeroespaciais. Então, para eu entender melhor como é que são os procedimentos que eles adotam, eu tive que ter esse estudo das NPAs de aviação e entender quais são as atividades espaciais que eles executam. Até porque não adiantaria eu criar um procedimento de certificação de satélites se ainda não é algo mais recorrente, né? Então, eu peguei as atividades do momento, né, do que eles fazem, para poder me familiarizar, entender e criar as normas focadas principalmente nessas atividades recorrentes. Após isso, teve a revisão das NPAs de referência, né, da aviação, para a elaboração das novas normas do setor espacial. E as normas elaboradas foram a certificação de produtos espaciais, ensaios de sistemas espaciais, inspeção de conformidade, modificação de certificação, certificação de componente e de equipamentos de apoio do solo, requisitos para aceitação e validação de certificação de outro órgão. E após toda essa elaboração, a principal contribuição desse trabalho é justamente ter o melhor procedimento de como ser feito tudo isso. Então, foi criado um procedimento, um método, né, que foi sendo alterado diversas vezes ao longo do trabalho, que principalmente demonstraram como um fluxograma, né, que você inicia aqui e analisa o tipo de norma de referência que está sendo estudada, né? Procura onde aquele conceito se aplica na ICA 62, revisa esses tópicos pertinentes, porque a ICA 62 ela é grande, então é melhor procurar aquilo que realmente interessa. Daí a partir disso, começa a leitura detalhada da norma de referência estudada e compara esses assuntos relacionados que se vai estendendo na norma com a ICA 5721, porque essa ICA 5721 ela é a mesma que a ICA 62 é para o espaço, essa é para o setor espacial, para o setor da aviação. Perdão, a ICA 5721 ela é para o setor da aviação, então elas têm as instruções todas detalhadas para esse setor. Então é interessante ver como que ela se aplica, como que ela reflete na NPA de aviação, para poder, através da ICA 62, escrever a norma do setor espacial.
E durante a leitura, sempre que se houver algo genérico, né, como somente certificação, é interessante pensar se aquilo pode se aplicar para qualificação ou aceitação, né, do veículo espacial, dependendo, é interessante incluir, principalmente se for atividade recorrente da CPA. Durante a leitura, sempre se perguntar se há algo que não está previsto na ICA, mas está escrito na norma, então deve-se remover os tópicos de sessões. Mas se está previsto na ICA, né, se pergunte novamente, é alguma instrução geral, né, ou é específico da aviação? Se for instrução geral, apenas mantém o que está escrito e segue para o próximo passo. Agora, se for algo da aviação, é necessário analisar como está previsto na ICA 62 e comparar com a 5721 para fazer a alteração da maneira mais adequada possível. E também, se houver algo presente na ICA, mas não está escrito na norma, e aquilo é relevante à norma elaborada, deve estudar a situação, né, analisar e ver como aquilo se inclui no novo documento. Após a finalização da NPA, pergunte se há algo da norma de segurança da EB ou alguma norma SSS que pode ser aplicado na nova norma. Se aquilo pode ser aplicado, né, se tem algo relevante, analise a possível alteração, né, para redigir o texto baseado nesse documento na nova norma elaborada. E após tudo isso, né, altera os tópicos, o tópico de siglas, né, e abreviaturas, de documentos aplicáveis à NPA, algo mais braçal mesmo. Depois organiza a formatação e, por fim, revisa com o especialista do FI, porque ele sabe exatamente como que deve ser o procedimento, já estão acostumados com o que deve ser feito, só que só falta formalizar. Então, eles revisam para ver se a revisão que foi feita está ok. E, por fim, deve-se apresentar isso ao chefe da CPA ou algum representante, porque é somente com a aprovação do chefe da divisão que é possível fazer a aprovação e a publicação oficial para entrar em vigor essas novas normas. Também foi feito um checklist, né, algo talvez mais simples do que o fluxograma, que algo mais, fica mais rodeando, mas a ideia é a mesma, né, que seria, né, ler a finalidade da NPA de referência, olhar o sumário da ICA para ver o que se aplica, ler com muita atenção os capítulos e seções relacionados, iniciar a leitura da NPA, né, e fazer comparação com os 4721, e depois estudar as normas de segurança da EB, as normas da SSS, e revisar a sigla, documentos, formatação, salvar o documento e enviar ao especialista. É a mesma ideia, só que é em formato de checklist, daria no mesmo. Os resultados, né, desse trabalho foi que, como instrução geral, né, como algo geral aplicado a todas as normas, é que as principais diferenças, né, entre a parte da aviação e espaço é que o documento de referência da aviação é ICA 5721 e do espaço é 62. Né? A avaliação, né, na aviação é principalmente certificação, e no espaço a ideia é que, além de certificação, se expanda a qualificação e a aceitação. E tem diversos momentos que a referência a documentos aeronáuticos ou produtos aeronáuticos se deve fazer essa alteração para a parte espacial. Isso, como eu disse, vale a todas as normas, deve seguir o procedimento anterior, né, o fluxograma ou checklist, e sempre atentar-se às normas de segurança da EB, que elas devem ser obedecidas, assim como a ICA 62, que é a base dessas NPAs. Bom, na norma de certificação de projeto, né, as principais diferenças é que na aviação a certificação pode ser tanto civil quanto militar, né? Atualmente tem a ANAC também realiza certificação, mas para a aviação civil. Mas para a parte espacial, no momento, é somente militar que existe. Produtos, né, as classes, existem classe 1 e 2, para a parte espacial 1, 2, 3. Eu vou explicar mais à frente a diferença, né, entre essas classes. A supervisão dos ensaios, né, para a parte de aviação, né, ela é tão evoluída que já dá para fazer de outras formas, não somente com o IFI supervisionando. Existe também a possibilidade do PCP ou ACP, que são profissionais, né, ou uma organização credenciado no projeto, e na parte especial somente pelo IFI, por enquanto. E na parte de ensaio em voo, né, o ponto principal na aviação é através da emissão de uma PEV, né, que é a Permissão Especial de Voo, para fazer os testes, né, fazer ensaios em voo. E na parte espacial, o principal é o apronto do seu lançamento, garantir que o veículo está em condições de ser lançado com toda a segurança, para que não tenha algum outro acidente, como foi com o caso do VLS. Essa raiz das normas, né, ela é a maior, né, ela é que dá a base para todas as outras que vão ser faladas a seguir,
E, claro, foi baseado na X-62. Essa é a cara, né, dessa principal norma, a primeira página dela, só para mostrar como que se inicia, né, a NPA. Daí tem as alterações feitas, né, esse primeiro capítulo é muito mais disposições preliminares, né, como diz, então é algo mais que não tem muito o que alterar. A partir do capítulo 2 vai ficando mais específico, então começa a ter bastante alterações, mas aqui, como dito, ó, é uma atividade de certificação de projeto de produto espacial, né, e sempre com base na X62, certo? Então, é só para mostrar como foi feito. Bom, na norma seguinte, né, de ensaios de sistemas espaciais, as principais mudanças é que o local de voo para teste na aviação, né, é a base aérea e o espacial é centro de lançamento, são coisas diferentes. A testemunha do ensaio pode ser o IFI, né, ou o especialista em inspeção para aviação, só que para a parte espacial, somente o IFI por enquanto, ainda não está evoluído o suficiente para ter um especialista de fora. E na aviação, né, é muito comum, né, essa questão das falhas de estruturas. Isso aí deve se analisar, realmente tem que ter muito estudo em cima disso, principalmente pelo uso repetitivo de aeronaves. Elas usam muitas vezes, então elas podem causar falha, mesmo depois de ter voado muitas vezes, pode ter alguma falha, então tem que ter muito estudo em cima disso. Já na parte espacial, como no momento no Brasil não há uso repetitivo, se usa uma vez só o veículo e depois não se utiliza mais, então não tem que se preocupar com essa parte das falhas de estrutura tão detalhadamente como é para aviação, né? O foco principal dessa norma é na análise de validação dos ensaios, né? Mas quem vai fazer os ensaios, a responsabilidade toda é do requerente, e se recomenda que na elaboração da matriz de comprovação de requisitos, né, a forma como ele vai comprovar os requisitos, se utiliza essa norma da SSS, né, é possível adquiri-la de forma fácil, né, na internet, no próprio site deles. E é isso que é a parte dos ensaios. Na inspeção de conformidade, os principais fatores que alteram é que na aviação, né, na navegabilidade, tem muitos ensaios de voo, né, e novamente, na parte espacial tem essa avaliação da pronto do centro de lançamento, e na avaliação pode ser um PCP, né, mas como ainda isso não existe ainda na parte espacial, tem que ser somente do IFI essa inspeção de conformidade. E nada mais é que uma verificação, né, da organização certificadora da base de requisitos requerente, ver se ela está em ordem, se está cumprindo os requisitos de segurança, se tem os requisitos adequados. E tem essa norma SSS que é recomendada ao requerente a utilizá-la, né, que ela possui os métodos de validação e verificação. Bom, a norma de certificação de componente e equipamentos de apoio de solo, né, o EAS, ela é aqui que entra a parte de produtos de classe 2 e classe 3. Né, a classe 2 é o componente, né, e classe 3 é o EAS. O classe 1 é praticamente um veículo, né, é o foguete ou o satélite, são essas partes maiores, né, que são produtos de classe 1. E os produtos de classe 2 já são os componentes, como antena embarcada, alguma câmera, né, acelerômetro, essas partes que vão embarcadas no veículo, né. E o EAS são equipamentos de apoio de solo, né, são radares que vão rastrear foguete, por exemplo. Daí são equipamentos diferentes. Só que na aviação, o EAS da aviação, né, que seria coisas da torre de controle, por exemplo, é a responsabilidade total do Comando Geral de Apoio, CONGAP. Isso está descrito na DCA 802. Né? Então, essa parte de EAS na aviação não é responsabilidade do IFI. Agora, para a parte espacial, é total responsabilidade do IFI. Então, tem que separar esses dois. São produtos diferentes. E tem até normas diferentes aqui da SSS sendo adotadas, né? Para o componente e outro para o EAS. E são recomendações mesmo para o plano de certificação do requerente, né, plano de licitação, ou qualificação, ou o que for de seu interesse. A norma de modificação da certificação tem a seguinte diferença. Na aviação, você pode emitir um certificado de modificação para veículos não certificados. Isso não se aplica à parte espacial. Ela precisa ser um certificado para você querer modificar algo. O principal fator se observar, né, de novo, era a navegabilidade e o outro lançamento e voo. Mas como dito, na aviação é possível certificar, emitir um certificado de modificação, por exemplo, no F5. Um míssil no F5, eu vou instalar um míssil no F5 e quero certificar isso.
O F-5 ele não é certificado, mas eu posso certificar o míssil que vai nele. E isso pode não fazer muito sentido, mas é principalmente pela confiabilidade que se tem na aeronave. O F-5 voou tantas vezes, tem tanta garantia de segurança dele, que existe essa possibilidade de emitir um certificado de modificação, né? Eu modifico um veículo que não é certificado e emito certificado de que aquilo está certificado. Ou, se eu quiser fazer uma modificação na certificação, pego o Bandeirante, que é um veículo certificado, eu faço uma modificação nele. E daí eu vou ter que emitir eu vou ter que emitir um certificado suplementar de tipo, essa modificação nessa certificação de acordo com a modificação que foi feita. Já no espaço, a única forma é de modificar o certificado já existente, certo? E o único veículo possível no momento seria o VSP-30, porque é o único veículo brasileiro certificado. Então, é possível fazer essa modificação nele, né? Agora, as pequenas modificações não necessariamente precisa emitir um outro certificado. Às vezes, somente um atestado de projeto espacial aprovado já é suficiente, né, o APEA. Mas para grandes modificações, algo realmente relevante, precisa sim do certificado suplementar de tipo. Bom, na norma de requisitos para citação, pouco se muda, né? Os procedimentos são muito parecidos para a parte da aviação espacial, né? Basicamente uma emissão, né, de uma DDP, que é uma declaração de projeto de desempenho, acaba sendo uma aceitação do veículo. Ele traz as especificações, né, características e limitações do produto. É muito utilizado principalmente quando a certificação não é viável, né, ou não é possível. Daí cai para essa DDP. E, como dito, né, é pouco muda em relação à aviação, tem muitos procedimentos similares. Agora, e por fim, né, a validação da certificação, isso nada mais é que validar um veículo certificado, né, um componente, projeto, mas de outro órgão certificador. A principal diferença, né, entre aviação e espaço, né, é que na aviação existe a ANAC, que certifica. Então, se há um veículo certificado pela ANAC e o IOFI quer aceitar, né, esse certificado, é mais fácil, porque existe uma grande confiabilidade com a ANAC aqui no Brasil. Então, tem um procedimento diferente. Agora, se for um veículo certificado, uma aeronave certificada estrangeira, daí tem que analisar qual órgão certificou, qual que é a confiabilidade, é algo muito mais burocrático. E é assim que é para o setor espacial, dado que não existiu nenhum órgão certificador no Brasil, além do IFI. Então, isso aí acontece porque cada país tem o seu jeito de avaliar, né? Tem seus métodos, seus meios e seus requisitos relevantes. Então, tem que fazer uma análise bem criteriosa. E o processo pouco muda, né? Na questão de documentos estrangeiros. Principalmente a análise na segurança e no impacto ambiental que aquele veículo pode causar, ou aquele produto pode causar. Então, algumas discussões, né, desse trabalho é que as contribuições para a FAB, principalmente, é que nós temos agora um método sistemático para aceitação, avaliação da qualificação e certificação. Claro que existem muitas outras normas que ainda devem e podem ser elaboradas, mas já tem algo, antes não tinha só a adaptação das normas da aviação. E com isso se espera, né, que haja, né, a partir do momento que for publicada essas normas, tenha uma melhor comunicação entre o IFI e o requerente, né, um procedimento padrão que não vai ter essa divergência. Com isso tem a maior agilidade, né, no processo, né, o requerente já saiba qual vai ser o processo, ele não tem que ficar discordando, discutindo, seja algo mais claro. Então isso vai dar maior agilidade. E também eu com certeza tenho grande expectativa de que isso auxilie na elaboração de outras normas. Nas próximas que forem elaboradas, tenham esse trabalho como uma referência legal, como uma referência interessante para a elaboração de futuras normas. E com certeza tem maior abrangência no processo no futuro. Alguns trabalhos futuros, né, algum trabalho recorrente que tem, né, é o planejamento e prestação de contas de recursos da EB. Daí seria interessante ter uma norma com esse procedimento. A norma para avaliação do apronto do centro de lançamento. Essa é a principal atividade, principalmente em questão de segurança, para o veículo espacial. Então tem que ter uma norma para essa avaliação. Uma norma específica, né, para avaliação da qualificação, né, com o requerente. Não tem algo tão específico, exatamente tratando desse aspecto. Até porque na aviação não tem algo nesse estilo. Então precisa elaborar uma norma
nova, né, sem nenhuma base, somente com a ICA 62. Né? E também uma norma específica, né, para assessorias técnicas que o IFI presta para diversas empresas. Seria só um auxílio técnico mesmo, né, que o IFI presta, ter uma norma específica para isso. É importante. Agora, indo um pouco mais para frente, né, uma norma para avaliação de conformidade para veículos em órbita. Né? No caso, não veículos, né, seria mais satélites, mas essa é a ideia. E, claro, constante aperfeiçoamento, né, das normas elaboradas. Essa aqui é a primeira versão, então com certeza vai ter muitas revisões, muitas adaptações e mudanças conforme for utilizando aquelas normas, né? E isso muitas vezes vai se perceber mais na prática. Mas pelo menos o principal já foi feito. Então, para finalizar, a conclusão é que atualmente o Brasil utiliza documentos estrangeiros e regulamentos da EB, né, para realizar essas avaliações, né? Claro que usam as normas da aviação como uma adaptação, mas para poder entender como se aplica para a parte espacial. Se utiliza os documentos estrangeiros e os regulamentos da AIB. Mas com o desenvolvimento dos estudos espaciais, né? O Brasil está desenvolvendo. Então tem essas necessidades de regulamentos e normas que tenham procedimentos padrões a serem seguidos, de forma a convergir regulamentos genéricos em procedimentos específicos para futuras missões. E com isso, com certeza, vai ter uma grande economia de tempo e de dinheiro. Bom, foi passado o seguinte roteiro, né, desde a definição do problema, né, toda a fundamentação teórica, a revisão bibliográfica, o procedimento adotado, os resultados adquiridos, as discussões com os trabalhos futuros, né, super interessante para serem feitos futuramente. E conclusão, para dar o fim, essas foram as referências utilizadas, né, até o momento, né, talvez inclua alguma coisa, já que o trabalho ainda não está completo, né, ainda vai ter alguns ajustes. E eu queria terminar, né, com essa frase do John Kennedy: "The greater our knowledge increases, the more our ignorance unfolds." Que é quanto mais nossa inteligência aumenta, mais nossa ignorância se manifesta. É isso, muito obrigado. Começar a implementar aqui o aplauso virtual. Obrigado. Muito bom, Davi. Gostei da sua apresentação. Muito bom mesmo. Eu não tinha visto aí essa parte final que você fez, os resultados. Achei bem legal dessa forma que você colocou. Ficou bem didática, assim. Achei que ficou bacana. O trabalho, eu acho que isso é até uma sugestão, né, para você destacar, e até falando para todos, que o trabalho do Davi é muito importante. Por quê? Porque existe uma escassez muito grande sobre esse assunto na literatura, na revisão bibliográfica. Então isso aí foi um desafio. Não tem assim nada falando sobre certificação de sistemas espaciais. E por que não tem? Porque agora que a gente está começando a viver uma nova era, que temos aí produção, digamos assim, né, de mais quantidade de veículos espaciais, que até então, antigamente, você ia fazer um satélite, você fazia né, em 10 anos, em uma década, por exemplo. Então, como é que você ia certificar? Certificação, né, você fala quando você tem uma linha de produção. No caso das aeronaves, né, você vai fazer várias. Então, você tem que certificar que o processo para a construção daquilo vai sair de acordo com o que você projetou, né, de acordo com os requisitos. Agora, nós como estamos aí na nova era espacial, né, espaço 2.0, onde nós temos aí envolvimento de diversas empresas privadas, temos aí diversas constelações de pequenos satélites, né, temos aí, exemplo, Starlink, né, temos outras constelações, onde está sendo feito diversos CubeSats, satélites pequenos, então já se começa a pensar nessa parte de certificação, né, de sistemas espaciais. Para você garantir que o satélite ele vai funcionar, vai entrar em operação. No caso de veículos lançadores também tem questão de segurança e tem outros assuntos. Então, as agências espaciais não divulgam isso aí não é aberto, né? Como que é feito. Então, é muito difícil, né? De trabalhar, fazer um trabalho acadêmico ou um trabalho em torno disso, já que você tem essa escassez. Então, isso acho que é um dos pontos aí positivos do trabalho do Davi, né? E eu acho que você pode até destacar isso, Davi. Você fez em 36 minutos, então tá sobrando tempo, você poderia até colocar alguma coisa falando disso, né? Não sei se entraria na revisão bibliográfica ou no problema, né? Falar do espaço 2.0, dessa questão a gente ter mais satélites atualmente, e isso daí vai dar
vai enriquecer, né, a contribuição do seu trabalho, falar da escassez, né, desses assuntos na revisão bibliográfica. Bom, então era isso que os meus comentários. Então vamos começar aqui. Voluntários, quem tem aí uma pergunta, dúvida para o Davi? Eu tenho. Deixa eu... Pode começar, gente. Oh, que beleza, hein? Diferença lá do primeiro, que ninguém falava nada. Agora a Raquel já viu aí. Eu sou, como é que se diz, metido, né? Mas acho que a Raquel também, eu até pensei nisso, acho que a Raquel também, com a parte de requisitos, tem tudo a ver. Mas aí eu tinha algumas perguntas, então, se vocês permitirem, a Raquel e a Liana, se eu puder começar, pode ser? Pode falar, Cabral. Pode mandar. Poder falar. Beleza. Bom, eu acho que tem alguns pontos acho que o Willer lembrou bem, né? A parte do fazer a referência com o New Space, economia espacial, né? Qual a relação com esse trabalho, que eu acho que tem tudo a ver, né? Quer dizer, com essa demanda da economia espacial, de novos sistemas, né? Do uso comercial do espaço, né? A gente vê a NASA está super caminhando para isso, tanto a nível de lançamento como a nível de satélites. Na Europa, certamente também. Então, eu acho que essa necessidade de certificação é uma realidade, assim. Então, acho que tudo a ver. E talvez só um slidezinho, uma revisão sobre esse contexto. E acho que o Willer falou, né? E interessante isso, essa dificuldade de revisão bibliográfica. Então, esse realmente é um desafio a ser superado. A parte de metodológica, assim, da apresentação e a didática, eu acho que ficou excelente, cara. Parabéns, assim, eu gostei muito. Eu acho que o Willer falou também, você falou rápido, né? Acho que você nem respirou, assim. Você falou rápido, respira. O que você está falando é muito importante, sabe? Eu acho que respira fundo, assim, e vai falando. Mas foi bem legal. Aí tem alguns pontos que eu tinha ficado em dúvida. Qual seria a relação entre a parte civil e defesa ou militar, né? Que você fala da aviação, e a parte espacial, né? Mas aí eu vi que no final, acho que você colocou, acho que nos resultados, você falou de validação da certificação. Esse deu o exemplo da ANAC, né? Quer dizer, a ANAC, na verdade, está certificando o produto da aviação civil e o IFI apenas faz um acompanhamento, me parece, né? Mas isso inicialmente não tinha ficado muito claro. É isso? Não, assim, a ANAC ela tem o poder de certificar e emitir o certificado. Ela não depende do IFI, né? É uma instituição independente. Agora, se, por exemplo, o IFI tiver interesse militar em alguma aeronave que já foi certificada pela ANAC, agora o IFI vai o quê? Vai só validar aquela certificação já emitida pela ANAC. Entendeu? Só se houver algum interesse. Legal. Mas dada já essa confiança, né, e a ANAC tem muitas coisas muito parecidas com o IFI para aviação civil, então é um negócio muito mais rápido e fácil, né? Tem muita facilidade. Entendi. Por exemplo, vamos dizer que tem um avião da Embraer que já é certificado pela ANAC e ele vai ter uma aplicação militar, seja para transporte ou telecomunicação, ou aquele AWACS, né, que é Early Warning, né? Então, poderia ser um exemplo desse aí que você falou, que já tem uma certificação da ANAC, mas aí o IFI vai pegar isso e apenas fazer uma pequena modificação. Como é que seria, né? É só fazer uma análise, ver o que precisa acrescentar, né, ou mudar para o caso da aplicação militar, né, que às vezes tem diferentes objetivos, mas os outros requisitos, assim, tem essa garantia de que foi cumprido, tem essa certeza da confiança que tem pela ANAC. Legal, Davi, obrigado. E outro ponto que eu tinha ficado em dúvida é a parte do ciclo de vida, né? Onde é que isso daí se inseriria no ciclo de vida do produto, assim, do projeto? Peraí, eu não entendi essa pergunta, desculpa. Ao longo do ciclo de vida do projeto, né? Onde é que a gente vê essa parte de certificação, né? Ou seja, tem a concepção do produto, o desenvolvimento preliminar, o desenvolvimento detalhado, vai ter o voo, né? Então, onde é que se insere, né? Isso daí também claro. Principalmente naquelas 3 fases que eu destaquei, né? Que é na parte do desenvolvimento, né? Quando está sendo produzido, que tem também o IFI, o que ele faz é a certificação de projeto, né? Para você ter uma certificação de produto, você tem que ter a certificação do projeto e da fabricação. Da fabricação é outro... Peraí, na verdade é a CPA, que é responsável pela certificação do projeto, e tem uma outra divisão do IFI que é responsável pela fabricação né? São partes diferentes. Daí no desenvolvimento, né, tem a fabricação ali, né? O projeto também tem. Daí na hora da implementação, né, tem os testes a serem feitos, né, com o produto pronto já,
E para aviação é mais fácil de perceber isso, né? Principalmente na parte de ensaio em voo, né? O produto está pronto, você está fazendo os ensaios ali. Então é naquelas fases. E a partir do momento que está sendo utilizado, é possível também, dependendo às vezes, já ter essa parte da certificação envolvida, né? Da avaliação. Mas é menos atuante do que nas 3 fases anteriores. Tá, tá. Então, isso eu acho legal, não tinha ficado muito claro para mim, pelo menos, no trabalho. Talvez mostrar aquela linha do tempo, sabe? Não tem uma linha do tempo assim que mostra, né, as fases e tal. Ah, Ficar isso aí, onde é que se inseriria? Depois eu posso mandar no grupo lá, ou te mando no tá. privado. Tem um que eu fiz aqui, aí eu fiz um comparando o modelo da ESA, o modelo da NASA e o modelo da DCA, da FAB, né? Não, É a manda DCA sim, por favor. 400, eu acho. Aí, de repente, podia fazer uma referência, o que é que tem em cada fase, assim, eu não sei, eu acho que talvez fosse um negócio interessante. Sim, sim, interessante. E outro ponto, cara, que eu lembrei, tem um ex-aluno aí, aí depois você pode alinhar com o Willer, tal, que é o Wesley, né? Você deve conhecer, talvez. Eu acho Sim, que ele está como conheço. tenente lá no Alcântara, né? Uhum. Talvez fosse um cara legal ou para convidá-lo para a apresentação final, né? Ou trocar uma ideia, porque ele deve estar trabalhando com isso, não sei como é que funciona. Ou ele talvez precise disso, né? Então, eu acho que poderia ser interessante, eu lembrei disso agora. Sim, o CLA tem uma baita participação ali. Bom, Davi, beleza, é isso aí. Obrigado, hein, cara, e parabéns aí pelo trabalho. Muito sucesso. Obrigado, Cabral. Valeu, Cabral. Obrigado aí pelos comentários. Anotei aqui, muito boas sugestões. Vamos em frente. Raquel? Deixa eu já comentar. Pronto. Deixa eu só contribuir a questão da pergunta final do Cabral, a questão da fase, né? O David comentou um pouco, sim, que ele é dentro da fase de produção, né? Então, seria no final da fase de produção, antes de você disponibilizar, né, vamos dizer assim, para produção em larga escala e tudo, tem que ter realmente esse processo de certificação. Então, ele vai ser feito realmente no final da produção, como ele mencionou, né, da DCA, ou também, isso que eu até comentado, David, também na revitalização. Então, não pode esquecer que quando você tem um produto revitalizado, modernizado, você tem que fazer o que você comentou, né? Tem que fazer novo certificado, né, de tipo, ou algum outro tipo de certificado. Eu não lembro muito mais detalhes dessa parte de quais tipos de certificado, né, que você colocou de classe, de tipo, mas qualquer modificação, né, desde que você faz com um produto que já está certificado, você tem que revalidar essa certificação. E acho que é de tipo, né? Você comentou, né? Então, que como o próprio professor William comentou também, né, Cabral? A parte de espaço, a certificação, está começando, né? Ela não tem ainda nada muito definido, né? Então, por exemplo, na aeronáutica já tem todos os procedimentos, você consegue certificar as empresas, você consegue certificar a linha de produção, por exemplo, tem que certificar produto a produto, né? Que hoje, como o IFE faz, né, ele certifica cada produto. Então, você tem meios hoje já disponíveis para fazer uma certificação mais ampla para evitar esse trabalho demasiado de certificar unidade por unidade, né? Mas isso aí vai ser aplicado no máximo para aviação. Na área de espaço ainda não, com certeza isso está bem longe ainda. Bom, vou começar minhas observações. Você já tem a sua banca, Davi? Você sabe quem vai ser? Já tenho uma ideia. A ideia é o professor Christopher, o professor Jonas e o major Guilherme Moreira. Não sei se você conhece, Raquel. Sim, era do IFI, está no IAE agora e vai estar fazendo doutorado com o seu ano que vem. Exato. Tá. Mas você tem alguma sugestão? Era isso? Se você quiser, pode falar. Que o Moreira já é do IFI, ele tem bastante conhecimento da área, assim, né? Mas, de repente, seria... acho que está com o suficiente. Tem o Moreira da área de certificação, já tem você, o Christopher da área de... Vamos dizer assim, você não vale, né? O Christopher da área de espaço, então já dá para... Eu chamei também meu supervisor no estágio lá no IFI, né? Mas o Tenente Diniz. Chamei o Tenente Silveira, né? Daí, só que eles não me confirmaram ainda, então... Não. Beleza. Você pode ir colocando seus slides, David, do início? Que acho que para mim fica mais fácil para eu ir colocando as observações, olhando os slides, ponto a ponto. Vocês estão vendo aí? Ainda não, mas também. Aí demora. Do início, pode passando aí. Pode passar. Não, acho que aqui não tinha nada. Pode passar. Aqui, pode voltar um pouco na anterior.
Então, você comentou do histórico do IFI, da certificação do Bandeirante. Eu senti falta de ter comentado do VSB30 aí. Eu até não fiquei, pô, mas ele não vai falar da certificação do VSB30? É que deixou isso lá para frente, né? Então, acho que você pode comentar assim, também foi feita a certificação do VSB30, mas eu vou mencionar isso com calma quando fizer a revisão biográfica. Porque legal. Como justamente você está falando de certificação espacial, né? No histórico você não comentou nada sobre uma única certificação espacial que o IFI fez, né? Na parte de histórico, né? Depois você comentou lá na frente. Então, eu tinha até colocado assim, pô, mas tu e o VSB30, né? Então, só vale a pena você colocar só um comentário e falar. Lá para frente, a gente vai estar falando com mais calma sobre a certificação do VSB30. Aí, eu acho que vale a pena você colocar os nomes da DCA e da ICA, tá? Porque as pessoas não têm conhecimento qual que é. Da NPAD, obviamente, você não vai colocar todas, mas da DCA e da ICA vale a pena você colocar aí do lado, em 2 pontos, aí, escrever. Vai ficar mais claro. Legal. Eu que sou da área, não lembro mais qual é o 102 e a 62, então acho que vale a pena estar colocando. Sim. Interessante. Tá, o nome dos documentos. Pode passar para a próxima. Pode ir. Eu não lembro muito direito ainda assim, mais os conceitos de aceitação, qualificação e certificação. Eu vou dar uma revisada. Me estranhou um pouco, mas como você estudou muito mais agora do que eu, né? Então é bem mais provável que você está certo e eu está errado, tá lembrando, né? Mas eu vou dar uma olhada depois com calma, qualquer coisa eu comento lá no grupo. Qual que é a sua visão diferente da minha aí? A aceitação e qualificação, eu tinha a impressão que era ao contrário, mas assim, tem muito tempo que eu não trabalho com isso. Tá, então isso realmente aí foi eu acredito que seja isso mesmo, né? Você estudou para fazer o trabalho, né? Então é mais provável que esteja certo, né? Então, isso aí. É confuso mesmo, essa nomenclatura de certificação, validação, verificação, isso aí são bem detalhados, detalhe é bem pequeno e realmente pode confundir pra caramba mesmo. No início eu estava bem perdido também em relação a isso. É confuso, assim. E você vai ter pessoas falando de forma diferente, né? Tipo, vai ter gente comentando o mesmo nome com definições diferentes. Aí que eu comentei, o IFI não está só na produção, né? Ele na modernização ele vai ter que entrar também de forma menos significativa, mas ele entra, porque produtos que têm revitalizado, modernizado, tem que fazer uma nova certificação. Sim, aqui seria no caso de modificação, né? Da certificação. Sim. Isso mesmo. Vamos lá, pode passar. Você tem que atualizar aquele slide depois. Não sei no texto também, ó. Tá. Atualizar essa parte no texto também, né? Eu acho que o 8 tem que ficar em branco, né? Pelo que a Raquel tá falando. Isso. Tem que ficar em branco e talvez ter uma setinha ali, não sei. Ou só deixar em branco. A maior participação na produção, fato, não tem dúvida. Mas pelo menos deixaria no mínimo em branco aí para destacar que também tem. Estou falando, na aviação isso é nítido, né? Quando a gente vitalizou o A1 e tudo, foi uma nova certificação, né? Na área de espaço, é tudo muito novo, né? Então, acho que nem chegou nenhuma modernização, não existe muito modernização, né? Vamos dizer assim, né? Sim, se bobear nesse sentido. Ainda não. Nesse sentido, acho que o bobear Bom, o único caso de certificação foi o VSB30, né? Então, realmente... Sim, mas, por exemplo, o VSB30 já alterou o projeto algumas vezes, né? Então, se você parar para pensar, você teria que ter... Aquela certificação inicial que foi feita já era para ter sido refeita, vamos dizer assim, né? Porque a gente já teve alterações de projetos, de booster, de várias partes internas do projeto, né? Vamos dizer assim. Sim, inclusive foi emitido o certificado suplementar, né, em 2015. Então, perfeito, tá vendo? Realmente é necessário mesmo. Pode continuar, por favor. Beleza. Tá, pode continuar. Pode ir, uma observação. Então, aí foi uma coisa que você comentou que eu discordo um pouco, o voto anterior do VLS. Você falou que não se sabe o que se houve com o VLS, vírgula. Tá? Você teve um relatório, foi feito, a gente sabe que foi problema no sistema lá que impossibilitava o acionamento do motor, que foi uma causa do erro do V2, né? Que foi que justamente um dos motores não ignitou, então
por conta desse sistema de proteção, é justamente no V3 eles tiraram o sistema, que aí foi o oposto. Né? Sim, Mas acho sim, que tem o processo de confabulação, que foi o pessoal dos americanos, né? Sabotagem, então vai ter um pouco de tudo, né? eu acho que é um comentário que não precisava ser feito, né? Isso que eu ia falar. Eu acho que o único coisa é só não fazer esse tipo de comentário, que não vai ter ninguém, que eu perguntei quem é sua banca, né? Não vai ter ninguém que trabalhe com isso do IAE e tudo, né? Então não vai ser tão crítico, ninguém vai criar caso com isso, mas o pessoal que trabalha com IAE, que viveu isso, eu podia te dar um Dá um tiro. esporro aí. Tá? Então teve todo um cuidado, assim, de conseguir chegar para evitar que esse incidente se ocorra de novo, né? Não é só evitar esse comentário. Não, nessa época não tinha nem como eu ter noção. Nessa época eu era criança ainda. Beleza. Tá, pode passar. Aí você falou todo o processo de certificação do SB30, perfeito. Meu corredor tinha certificado lá onde eu trabalhava. Tinha certificado? Sim, tá lá no meu corredor que eu trabalhava, o original tá lá. Não sei se é original, que legal. É uma das versões. Pode passar. Tá, uma coisa que para mim, incrível que pareça, não ficou claro. O seu TG, o seu trabalho foi criar o fluxo metodológico, o procedimento, ou foi criar a NPA para certificação espacial, ou os dois? Os dois. Tá, então eu acho que vale a pena se mencionar um pouco mais claro que foi feito então, tanto o procedimento fluxo quanto a NPA. É que o principal resultado é justamente esse procedimento, entendeu? Mas foi feito, mas para poder criar o procedimento foi preciso fazer esses NPAs, foi meio que colocar em prática, sabe? Então é isso. Tá, esse fluxo, o pessoal do IFIS já olhou, já analisou, já aprovou, já gostou? Que é fácil, é fácil fazer fluxo, né? Mas na vida real as coisas não funcionam tanto quanto a gente gostaria na teoria, né? Então... Não, verdade. Agora que eu finalizei, né, que essa é a versão final aqui do fluxo, acho que eu posso passar assim para dar uma olhada. Então, eu tenho, aproveitando aí, né, eu estava pensando aqui, será que esse fluxograma não ficaria melhor na seção de resultados? Porque, basicamente, ele é um dos principais resultados do trabalho, que era fazer esse fluxograma. O que você acha, Raquel? Concordo. Então, acho que teria que estar lá no resultado, tanto no texto quanto na apresentação. E uma coisa que eu ia perguntar para você, Davi, para você falar, quantas normas você fez? Quantas NPAs foram? Acho que foram, se contar aqui, foram 7. 7, né? Qual que foi a percepção que você teve para fazer a NPA, né, com relação à primeira, quando você começou, que você não tinha um fluxograma definido, né, você fez, e com relação à última, né, que você já usou o fluxograma que você criou, né? Qual que foi essa diferença? Qual que foi a percepção que você teve? No início eu realmente eu não tinha feito comparação com a ICA 5721, né, da aeronáutica. Isso aí não tava. Depois que eu comecei a fazer ficou muito mais fácil, mas claro, antes eu tava meio incerto do que eu tava fazendo. Também a questão da ICA 62. Eu também não tinha feito uma revisão muito adequada, né? Depois eu até voltei e refiz de novo para poder analisar se estava tudo certo. Deixa eu ver também o que mais. No início do trabalho eu achei que era mais certificação, eu não sabia que dava dessa expansão. Daí, tanto que a gente até mudou o título do trabalho, né? Mudou todo o objetivo por conta disso. Né? Muita coisa ficou diferente. É porque realmente a certificação para o setor espacial ainda é uma novidade, não é algo tão recorrente ainda. Então, de forma geral, né, esse fluxograma te ajudou a você ter um trabalho de melhor qualidade, né, porque você passou a seguir esses pontos, não esquecer de nada. Imagino que o tempo também que você levou foi menor do que no primeiro, porque você já tinha o processo definido, né? Eu acho que isso daí são coisas legais de você comentar lá nas discussões ou nas conclusões, né, do trabalho, dessa sua percepção, né, falar da primeira com relação à última, né, o que teve de ganho nesse processo. Né?
Eu acho que é bacana disso. O que você acha, Raquel? Tava com um monte aqui. Não, acho que é válido sim. Acho que tem que comentar justamente isso sim. Tá mesmo, comendo a cara dessa bosta. Aí, eu também acho. Interessante. Aí eu estou ficando em dúvida, então, de o que eu escrevo no procedimento lá no TG, então? Porque a maior parte do texto é sobre isso. Minha sugestão é justamente comentar que você foi o... Daniel, por favor. Que você justamente foi criar o procedimento e fazer NPAs, mas a gente não precisa colocar o fluxo já lá embaixo. Ah, certo. Então, assim, eu acho que vai ficar bem curtinho mesmo o capítulo de procedimento, mas não tem problema. Aí já coloca isso aqui no resultado. Daí poderia Acho que é colocar melhor, como... né, William? Eu acho que sim. Tem alguma norma que fala mais ou menos algum caminho que dê uma base para isso? Não, na verdade, não. Na verdade, não tem não. Por isso que eu acho interessante até eu mostrar isso aqui pro Tânia Diniz, né? Ver o que ele acha, se ficou um negócio legal. Porque talvez só isso aí poderia ser uma norma, né? Isso daí poderia ser uma NPA também, né? Não sei. Ou algum tipo de norma. Podia, uma norma de elaboração. Norma de elaboração. Acho que é bacana. Isso aí seria um resultado legal. Daria pra fazer. Conversa com ele, que daí você já inclui isso aí no trabalho futuro também lá no trabalho. E o procedimento, talvez aquele slide lá que tem o fluxograma, né, mostrando as etapas do ciclo de projeto, de vida do projeto, talvez você pode explorar aquilo no capítulo de procedimento, né, também falando que vai ser entrar nessas fases e tal. Tá. Ah, sim, legal. Caramba. Tô notando que tem bastante coisa. Eu que vivo mais um pouco CTA, né, e um pouquinho dessa área, então acho que eu vou realmente encher um pouquinho mais seu saco mesmo. Né? Não, pode encher, cara. Quanto mais informação, melhor. Vai ficar legal. Tá, podemos continuar aí. Legal. Minha crítica é só a seguinte, acho que alguém o pessoal do IFI tem que aprovar isso daí, tá? Então, mostra lá para algumas pessoas, ver se eles têm alguma crítica. Eu vou mostrar, rapidinho, dá pra ver isso aqui. Eles vão me responder rápido. A gente teve checklist, né? Isso aqui também poderia incluir nos resultados, né? Sim, isso aí também entra no resultado. Opa. Isso tudo faria da parte da CNPA de elaboração sua aí, no caso, né? Sim, porque aqui como foi falado, né? É um fluxograma, mas em forma de checklist, né? Uma coisa a gosto do freguês aí. Tá. Daí tem os resultados, né? Tá, do resultado tem um pouco a comentar, pode passar, acho que já falou bem do que... Pode continuar? Pode ir. Você mostrou uma das NPAs. Beleza. Isso aí. Tá, pode continuar. Tá, perfeito. Agora sobre o trabalho como um todo. Tá? Não quero parecer muito forte a crítica, tá? Não é a intenção mesmo, que já dá trabalho que você fez, eu sei que dá muito trabalho. Mas, por exemplo, o procedimento, criar esse fluxograma e criar esses NPAs é um trabalho meio corriqueiro de quase todos os setores internos da Força Aérea, né? Porque um dos processos do DCTA, né, eles exigem que todos os setores de todas as organizações tenham as NPAs, tenham os fluxogramas, os procedimentos. Então, isso é uma coisa bem corriqueira interna de todos os OMs. Tá? O DCTA ele faz uma avaliação entre um ranking, vamos dizer assim, dentro das OMs, e justamente uma coisa que pesa muito é justamente isso que eu comentei, né? Se você tem os procedimentos e tem os NPAs. Então, isso é uma coisa corriqueira. Não tira o mérito do seu trabalho, mas, eu me pergunto só o que eu comentei, né? Se o pessoal do IFI participou, porque o que você fez tem que ter validade lá dentro, mas senão fica assim, se você só não conseguir utilizar lá,
fica meio um O, pouco Raquel, sem... o Davi, ele fez estágio lá no IFI. Esse trabalho foi feito sim. em paralelo com o estágio, né? Então, por exemplo, todas as normas que ele elaborou foram aprovadas pelo pessoal do IFI. Eu não sei se essa perfeito, parte então do isso tem que fazer. fluxograma, O então é bom fluxograma colocar não isso foi aí validado. o fluxograma Tá, talvez beleza. não, apesar que eles viram, né, um fluxograma preliminar no TG1, que eles participaram da apresentação da defesa, né, aprovaram sua apresentação. Agora vão participar do trabalho final também, aprovar isso, mas todas as normas que ele fez foi validada, revisada e aprovada por eles. Sim, Tá, tá até no beleza. fluxograma Então, lá. menciona isso, então. Você coloca assim, eu fiz 7 NPAs, fiz coisa pra caramba. Eu demorei Assim, aí quase um ano para fazer umas 4, vamos dizer assim, então... É uma coisa corriqueira mesmo, só que é aquele trabalho lá que estava estacionado e ninguém fazia. Eu sei, é porque ninguém... O pessoal não gosta dessa coisa burocrática, né, de escrever e fazer procedimento. Não, Eu sei que realmente aqui o pessoal acaba não faz mesmo. eu acho que faltou o enfatizado aqui, né, que se revisar com o especialista, né, que eu realmente pegava o que eu tinha feito, eu mandava lá para um especialista ali para ele revisar e ele me retornava com os comentários, entendeu? Daí com eles revisando lá, né, não vai pegar o que eu fiz cru e vai apresentar para o chefe da divisão, não vai, eles vão revisar, ver o que... Só que já está no negócio pronto, então... Tá. Não, é que é uma limitação sua, obviamente, né? Mesmo com estágio, você não consegue viver, né? O dia a dia e o teu conhecimento você vai ter depois de 4, 5, 6 anos de OM, né? Sim, então, esse pessoal que está lá... obviamente não é esperado que você faça um trabalho perfeito, né? Claro que isso está longe disso, né? Nesse sentido. Por isso porque que faz realmente essa tem revisão. algumas coisas só no dia a dia mesmo e com experiência mesmo, não tem o que fazer. E mesmo falando das NPAs que eu estava fazendo lá no IAE, de envolver 3, 4, 5 setores diferentes para justamente evitar você fazer um procedimento que funcione no seu setor, mas que interfira em um setor do lado e fala que não vai dar certo. Né? Então, faz parte mesmo. Então, os especialistas em AESP lá já estão pelo menos há 6 anos lá, né? Tem uns 6, outros 9, tem mais de 10. Então, eles já têm um procedimento que eles acham que é o ideal, só que não tem nada formalizado. Então, se eles saírem, vai ficar do zero tudo de novo. Então, é por isso que tem que ter essas NPAs. Não, perfeito. Não, tem que ter mesmo. Então, como o trabalho de estágio, perfeito, tem que... Com certeza ele contribuiu muito nesse estágio fazendo isso. Parece uma coisa simples, mas dá trabalho pra caramba fazer isso. Tem que ter um mérito. Você tem seu mérito e fazer esse fluxo também ajuda pra caramba. Eu acho que com certeza não tenho dúvida disso não. Pro 3G, eu acho que só uma sugestão que você teria mais nesse sentido, né, para não ficar justamente só nessa questão de falar do que foi feito no estágio, né, vamos dizer assim. Eu acho que eu senti falta de você falar um pouco mais do processo de certificação e focado na área de espaço em si, né? Como assim? Porque eu não sei se você já viveu, assim, não sei se você teve oportunidade de viver lá, assim, o procedimento deles fazendo uma certificação. Entendeu? Passo a passo, assim, no sentido, assim, viver mesmo, vamos pegar a norma tal, comparar, como é que a gente vai, esse item dessa norma, como é que a gente vai tá dando, aprovando? Não, vamos fazer com ensaio voo, vamos fazer com uma verificação interna, vamos fazer com ensaio. Então, esse procedimento é caso a caso, coisa. Não acho que deve entrar nisso agora, mas justamente assim, se você, de repente, já estudou como já foi feito algum processo de certificação espacial lá fora, ou até o mesmo do VSB 30, eu acho que eu senti falta disso, assim, porque ficou muito sei lá, eu senti falta nesse sentido, entendeu? A vivência do processo de certificação. Tem algum material que fala sobre a certificação do VSB 30 lá, Davi? Talvez poderia colocar de forma resumida, assim, um exemplo, né, o processo de certificação, como é que foi do VSB 30, na parte assim, da fundamentação teórica, talvez. Você comentou por alto, né, que é feito hoje com a ICA, né, não guardei o número, e com o SSS, mas se você puder comentar, de repente, quais normas do SSS estão válidas, que são realmente aplicadas para fazer certificação, eu acho que isso daí contribui, né? Porque que vai fazer um pouco mais ao lado acadêmico, essa parte da pesquisa biográfica, vamos dizer assim. Sim, e sabe uma coisa? Teve um colega meu que fez estágio comigo no IFI, o trabalho dele foi criar uma base de certificação, né? Uma base de requisitos para veículos no mesmo estilo do VS50, né? Veículos do tipo VS50.
né? Ele pegou várias normas da CSS, foi linkando, pegando o que se aplicava, né? Que é um veículo de sondagem com motor propelente sólido. Ele pegou muitas normas mesmo. Daí, nesse trabalho, ele está bem mais específico que o meu, só que eu não tenho tanto conhecimento como ele está tendo agora, né? Eu trabalhei no TG dele. Perfeito. Então, acho que na revisão biográfica você podia colocar um slide nesse sentido, né? Falar, tem que ser feita uma base para levantar a base de certificação, com algo do tipo. Não sei o que você acha, William. Não, acho válido. Eu concordo. Eu acho que fica melhor mesmo. A gente poderia colocar isso tanto na apresentação quanto no texto, talvez uma sessãozinha assim, descrevendo esse processo de certificação. Você pode até se basear nesse trabalho que você falou, Davi, citar ele também. Tá fazendo lá também. Daí, justamente, isso aí, esse trabalho dele é para ajudar, que no momento, né, tá passando por uma certificação, o motor é 50. Então, esse trabalho vai ajudar muito o IAE na hora de prosseguir nesse trabalho. Então, nesse sentido, eu chegar hoje e falar, tem o Itasat 2, quero certificar. Você conseguiria me dizer para o pessoal do CEI qual o procedimento que ele teria que fazer? Entendeu? Você teria esse tipo de... Eu sei que é difícil, é coisa pra caramba, tá? Não falando que é simples, não. Isso é difícil. Né? Mas você conseguiria dizer assim, então, tá, você quer certificar o Itasat 2? Então, você vai ter que fazer... você vai ter que fazer isso. Claro que não com detalhes, né? Mas... Entendeu? Esse procedimento, entendeu? Acho que seria interessante você ter esse conhecimento eu não sei o quanto... Eu falei bem por cima, né? Eu não sei o quanto específico mais eu teria que fazer, né? Realmente, tem aquele requerimento, né? Que é a primeira discussão, vai analisar a viabilidade, ver o que tem que ser feito, define a base de requisitos, o plano de certificação, depois a forma de cumprimento, né? Tudo aquilo. E, por fim, ver as limitações e características, né? E também tem que falar... tem que falar dos ensaios, né? Os ensaios que você não fez, tem que ser discutido, quais ensaios, como vai ser feito. E daí, na emissão do certificado, seria justamente esse, né? Emitir as características, o que foi válido e o que não foi, as limitações. É isso. Não sei se tem algo mais específico a ser falado. Não, perfeito. Acho que vale a pena você mencionar isso, entendeu? Acho que vale a pena ter... Justamente para dar um background nesse processo de certificação, entendeu? Eu acho que eu corri demais aí, falando, muito rápido. Podia falar um pouco mais devagar. O que eu acho que daí talvez poderia colocar, né, que acho que o Raquel está falando, é você colocar um exemplo, né, do processo de um processo realmente real de certificação. Eu poderia usar esse do VSB 30, que já deve ter lá no IFI, deve ter algum documento, alguém falar para você, qual que foram as normas que foram usadas, entendeu? Colocar um fluxograma, daí acho que enriquece bastante o trabalho, né, nesse sentido, se conseguir colocar. Se ele conseguir escrever aquilo que ele Perdão, William, eu te cortei, perdão, pode continuar. Não, pode falar isso, já tinha terminado. Não, justamente, ele acabou de comentar, né, se você conseguir colocar isso em palavras, né, claro que vai ter que tomar um cuidado de estar, eu sei que está falando de cabeça, né, perfeito, só se você conseguir fazer isso já é um grande mérito seu, mas se você conseguir colocar justamente esses procedimentos e justamente colocar o seu trabalho onde se encaixa nisso, eu acho que dá uma ideia bem melhor, acho que ficaria bem legal. Não estou falando assim, tem que fazer isso, então, o meu procedimento ele vai entrar nessa parte do processo de certificação. Né? As NPAs que eu fiz entram nessa parte desse processo. Né? Vão ajudar nessas etapas desse processo. Né? Tá. Você consegue entender o processo como um todo de certificação, entendeu? Sim, entendi. Legal. Mas da minha parte é isso. Assim, você, com certeza você fez bastante coisa, contribuiu bastante. Não tá de parabéns. Né? Não precisa, pode criticar, não tem problema não. Não, já critiquei bastante, tem que elogiar também. Não, tem seu mérito, porque isso, já fez bastante coisa mesmo. Tá, parabéns mesmo. Obrigado, Raquel. Obrigado. Valeu aí pelos comentários. Vamos seguindo aqui. Liana, você tinha também pedido a palavra? Sim. Diga, fica à vontade. Oi, Davi. Parabéns pelo seu trabalho. Eu não sou, todo mundo sabe aqui, né? Não sou dessa área, então posso estar perguntando um monte de coisa nada a ver, mas não sei, né? Vamos lá. Gostei bastante, assim como o da semana passada é algo que me tira bastante da minha zona de conforto, então às vezes você tem que se concentrar para acompanhar
E aí, como a galera comentou, teve momentos que você acelerou e eu me perdi. Até, por exemplo, coisas que para você são óbvias, né? Você comentou lá do checklist. Você, no checklist, isso aqui é o checklist, é a mesma coisa do que o fluxograma. Pera, calma. Para você é a mesma coisa, para você é óbvio, mas para mim não foi tanto. Então, foi mais nesse sentido, assim. Mas, no geral, eu gostei muito. Foi bem informativo e eu acho que tem que tomar um pouquinho de cuidado, talvez não na defesa do seu TG, mas nas apresentações que você fizer na sua vida, em congressos e tudo mais, com siglas que para você são óbvias, mas é que para a gente não são. IFI, por exemplo, é muita coisa. Nossa. Pô, é verdade, eu esqueci de falar do IFI, nossa, fundamental. Sim, o IFI é muita coisa. É Instituto Fiscal Independente, que eu acho que é o mais, né, comum para qualquer civil. Instituto de Física, onde eu estudei, por exemplo, sabe? IFI é muitas coisas. Então, tomar um pouquinho de cuidado com essas siglas. Pra gente perguntaram uma vez se o ITA, a gente fez ITA, o Instituto de Tricô de Araraquara. Sério, perguntaram, cara, sério. Caramba. Não esse ITA. Caramba, não, tem razão. Tem razão. Sabe É que as outras siglas, elas são um pouco óbvias para mim, mas eu sei que não são óbvias para os outros. Agora o IFI é um nível de obviedade maior, assim, eu acabei esquecendo de definir. Então, define para mim, por favor. Você sabe que INPE, né? A definição alguns falam que é Instituto Nacional de Pessoas Estranhas. De pessoas estranhas, tá vendo? Então, tem definições diferentes. E o ITA é Instituto de Tratamento de Autistas. Ai, ambos são corretos, cara. Que preconceituoso esse... Mas se você puder falar um pouquinho Então, Diana, o IFI é Instituto de Fomento e Coordenação Industrial. O nome pode parecer um pouco estranho, mas é isso. Então. Quando você falou IFI, eu achei que era o Instituto Fiscal. Assim, foi a primeira coisa que me veio na cabeça. Aí, sim. no trabalho, eu falei, nossa, que não tem nada a ver, não é isso. Mas então, só toma um pouquinho de cuidado nesse sentido, tá bom? Sim. Quando você tiver uma gente com certeza. você sabe que não são Raquéis e Pedros. Então, eu pensei da banca, né? Como o pessoal da banca é tudo de casa, né? Obviamente tem esse problema. Mas se não fosse, seria bom se tivesse alguém de uma banca de fora, né? Seria bom comentar, falar o que é o IFI, o que ele faz, né? Tipo de coisa. Mas como antes, tá todo mundo de casa, acho que você tá mais familiarizado, né? Pode nem saber o que significa a sigla, mas sabe o que faz, né? Então, no TG eu expliquei qual que é a sigla. Agora no trabalho, na apresentação, eu esqueci. Eu acho que na sua apresentação do TG não precisa. Mas numa situação como a que nós estamos agora, claro, que tem o Alan que saiu, talvez o Lorenzo também não saiba, enfim, né? Talvez Liana, talvez no trabalho escrito, né, vai ter que ter aquele glossário, né? O glossário. Eu fiz o glossário. Mas aí, talvez, numa apresentação, principalmente se for algum congresso externo, alguma coisa, né? Só fazer seria talvez um overview, né? Tipo, o que é DCTA, o que é o IFI e tal, porque aí vai contextualizar, né? Nossa, é verdade, eu não defini DCTA também. Porque aí pra galera que é de fora, talvez eles ficam meio perdidos, né? E no seu trabalho, no documento, acho que tem que estar tudo bem explicadinho, né? Porque ele é algo para as pessoas estudarem depois, né? De referência. Sim, não tem muita sigla. Assim como a Raquel, eu tô com uma listinha, tá? Por isso que eu tô olhando para baixo. Assim como a Raquel comentou, eu também senti falta, assim, mas acho que mais por curiosidade, eu nem sabia se realmente era necessário isso, mas você falou das normas e tal, e aí eu falei, mas da onde, né? Qual é o passo a passo? Qual é o procedimento? Então, como curiosa, eu tive isso, né, de querer entender como que você chegou nas normas. Então, eu acho que numa apresentação, talvez não como a do seu TG, mas de mais gente de outras áreas, eu acho que surge essa curiosidade. Então, talvez seja uma coisa legal para outras apresentações que você tenha na sua vida nesse sentido. O Willer comentou no começo, quando ele começou a falar sobre a dificuldade de encontrar e tudo mais, e aí ele respondeu uma pergunta que eu ia te fazer. E aí eu também acho que você tem que incluir na sua apresentação a sua motivação para esse trabalho.
Eu acho que aí é o que o Willer falou, né? E explica assim, a hora que eu escutei o Willer falando, eu falei, nossa, perfeito, sensacional o trabalho desse cara. E eu tava achando muito legal, mas eu não tava achando, tipo, lacrador, entendeu? Depois que o Willer falou a motivação, eu falei, nossa, sensacional, ele lacrou. Então, acho que para você vender seu peixe, eu acho que é legal. No caso da escassez, né, da nova era, desse setor espacial, entendi. Isso é a motivação, né, para você tá criando tudo isso, né, tá pensando em tudo. Não só, aí você vai pensar quais são as suas outras motivações, mas a que o Willer falou, e esse vídeo fica gravado, então você consegue ouvir o que o Willer falou de novo, qualquer coisa que você precisa. Eu vou checar, com certeza, porque tem muita informação que eu tô bem perdido aqui já. Sim. Aí eu também ia perguntar, que a Raquel também perguntou, né, com relação à aplicação dessas normas criadas, se você está em contato com o Instituto Fiscal lá, com o IFI, para ver se realmente você vai poder colocar em prática tudo isso que você está sugerindo como norma, e aí você já respondeu que sim, então eu acho que isso valida muito o seu trabalho. E aí ficou faltando também, né, porque eu, Liana, sentar aqui e escrever um monte de norma, tudo bem, né? Não foi o que você fez. Você fez um negócio muito mais da hora, muito mais tudo do que simplesmente sentar e escrever normas. Você não só analisou o problema e escreveu norma para arrumar as coisas. Você teve uma carga muito maior, né? De contato com o IFI, de ver o que pode, o que não pode. Deve ter ido e voltado o documento 1 milhão de vezes. Então, acho que isso também tem que ficar mais claro, para valorizar tudo que você fez. Aí na discussão teve essa valorização e também ficou muito legal. Aí você vai conversar com o seu orientador sobre 2 coisas que eu vou dizer, porque é o meu entendimento, o meu gosto e o meu jeito de ver as coisas. Você colocou no seu trabalho 2 títulos, né? Revisão bibliográfica e trabalhos futuros. Para mim, revisão bibliográfica é quando você pega bibliografias, assim, materiais bibliográficos e faz a leitura cronológica deles. A leitura, a exposição, enfim, né? Faz a análise cronológica deles. Começamos nessa data, o fulano publicou isso, nessa data isso, até chegar no seu trabalho. E não foi isso que você fez. Então, assim, para mim, aquilo não é uma revisão bibliográfica. Tá lindo, tá maravilhoso, foi necessário, contextualizou, faz a gente entender, só não se chama revisão bibliográfica. Aí você vai conversar com o seu orientador e decidir se vocês concordam ou não. Porque não foi... Eu concordo, Liana, mas justamente foi o problema que eu falei, que não tem como você fazer isso, porque não tem um artigo que você vai procurar lá, teve um artigo de 60 que fala sobre a certificação, não tem. Né? Então, o que eu sugeri para ele nesse contexto seria a gente colocar as normas. Né? Em vez de colocar artigos, a gente vai buscar normas, trabalhos, alguma coisa nesse sentido, né, para dar uma contextualização de uma revisão bibliográfica. Mas, geralmente, não sei, se você tiver uma sugestão de algum outro nome... É nisso que eu comentei, também, né? Eu acho que você entraria nisso as normas que se utiliza para fazer a certificação. Eu acho que isso poderia entrar. Mas, como ele comentou, isso realmente eu não tinha me tocado nisso, mas isso é um trabalho grande, você fazer esse levantamento de base e certificação. Então, não sei se vai caber. Agora com não, né? Mas se realmente teria necessidade de entrar a fundo nesse, já que não é o foco dele, né? Vamos dizer assim. Uhum. Mas acho que poderia ter entrado, assim, o que seria uma revisão biográfica no caso dele, para ele, no caso da certificação, seria justamente isso, levantar todas as possíveis, tudo que precisaria ser aplicado para fazer a certificação. Não, sim. A minha crítica, né, entre muitas aspas, não é com relação ao que você fez. Eu achei que foi ótimo. Só, para mim, isso não é uma revisão bibliográfica. Então, eu só chamaria de outro nome. Eu chamaria de revisão histórica, não sei. Mas eu não chamaria de revisão bibliográfica, porque não é uma revisão bibliográfica. Liana Cabral aqui, talvez o ponto é que, na sua análise, a revisão bibliográfica seria em journals, né, periódicos acadêmicos, né? Coisas acadêmicas, sim. E como não foi em journal, né, é uma revisão, não deixa de ser uma revisão bibliográfica no sentido amplo, né, mas não uma bibliográfica acadêmica, né, nesse sentido.
Mas tudo bem você manter esse nome. Aí você vai conversar com o Willer e vocês vão pensar, né? Se mantém, se troca. É que para mim soa estranho. Mas tudo bem se vocês chegarem à conclusão que não, que mantém esse nome, acho que também tá tudo bem. Na verdade, bibliografia, como o Pedro falou, é uma coisa mais ampla, né? Entra não só artigos de congresso, journals, mas também relatórios técnicos, normas técnicas, entra tudo esse material, né? E no caso do Davi, acho que ele buscou mais isso do que apenas escassez de artigos e de trabalhos. Não sei, me soa estranho, mas também eu entendo o problema e eu entendo que talvez não dê pra solucionar. Porque a impressão que eu tive, e não acho que não tira o mérito, né? Porque assim, o TG dele não tá acadêmico, vamos dizer assim, né? Aquela coisa, como a gente entende, que eu estou aprendendo ainda no mestrado, né? Que eu também não tive, né? Ele tá mais uma aplicação do estágio, né? Escrever de forma um texto que ele foi feito no estágio. Tem seu mérito, acho que para TG também está válido, né? Obviamente eu não seria um mestrado, né? Óbvio, né? Então, nesse sentido, eu acho que está tudo bem, assim. Mas, claro, se fosse um TG mais acadêmico, muita gente faz, o próprio ITA faz, né? Um TG mais acadêmico também, aí eu concordo que realmente teria mais esse cuidado mais forte, né? Assim, né? Então por isso que desde o começo, né? Eu falei para o Davi, peguei no pé dele, né? Porque, a princípio, a proposta, né, que quando ele veio falar comigo, vamos fazer um TG, preciso fazer as normas e tal, seria fazer as normas. Mas daí, justamente nesse sentido, mas só fazer as normas, daí não dá um trabalho acadêmico, daí dá para o estágio. Então, por isso que eu peguei no pé dessa questão do procedimento, porque daí sim teve um rigor acadêmico, né? A gente teve um problema. Qual que é o procedimento para você elaborar uma norma para a certificação de sistemas espaciais? Não existe isso. Daí foi o que ele criou. Ele definiu esse fluxo. Por isso que eu falo que aquele fluxograma é a principal contribuição do trabalho dele. Porque outra pessoa que chegar lá, como é que ela vai fazer uma NPA? Ela vai pegar aquilo ali e vai poder fazer, né? Sendo que antes não tinha. Antes ela ia ter que ficar quebrando a cabeça, como é que ele ia ter que fazer. Aí lá tem tanto o checklist, né, para não esquecer de nenhum ponto, poder elaborar. Então, eu acho que nesse sentido, né, foi diferente, né, dos trabalhos convencionais, mas sim, teve o rigor também acadêmico dele elaborar esse procedimento para fazer as NPAs. Sim. É que você comentou, acho que vale a pena ele focar nessa motivação, como o William falou, né? Acho que vale a pena lembrar desse foco, né? Vamos dizer assim. Sim. E aí, se você voltar aqui em algum momento para apresentar alguma coisa pra gente, se você puder, pega esse seu checklist aí e mostra pra gente em uma das normas que você fez. Eu gostaria muito de ver algo nesse sentido. E a outra expressão que para mim também soou estranho, mas aí é como eles estão falando, né? Eu estou analisando como se fosse um TG acadêmico. Não deixa de ser... A gente está ali no meio de uma baguncinha, né? Mas tá tudo bem. Quando você fala de trabalhos futuros, eu acho que quando a gente fala de trabalhos futuros, aí eu não sei, assim, eu também posso estar errada, mas eu fico com a sensação que eu estou falando dos meus próximos passos. E ali não são os seus próximos passos, né? São os trabalhos que são as normas que você está propondo que alguém faça, porque ainda faltam. É isso? Não, pode ser eu, só que depende de onde eu for transferido. Se eu não for continuar no IFI lá, não vai ter como eu continuar esse trabalho, vai ter que ser outra pessoa. Eu já acho que assim, um trabalho não é pessoal, né? Eu acho que quando você coloca trabalhos futuros é com relação ao trabalho em si. Se você vai fazer ou se outra pessoa vai fazer. O que precisa, né? O que dá para continuar fazendo naquele trabalho, naquele modelo. Então, eu entendo que é isso. Não, tudo bem. É que foi uma sensação que eu tive, sabe? Quando eu vejo alguém apresentando os trabalhos futuros, eu fico com a sensação que é o que aquela pessoa vai fazer. E aí eu queria saber isso, né? Se é você que vai fazer ou se ficou em aberto. Então, você gostaria de fazer, mas não depende de você, certo? Inclusive, eu até gostaria de ter feito, só que nesse só um ano aqui foi muito curto o tempo, né? Então aí como você futuro. Fez só 7? Quantas? 7. Só 7 você fez, né? Porque foi curto tempo, entendi. Não, acho que é isso. É isso, assim, as minhas, só recapitulando, incluir a motivação do Willer, porque eu acho que vai valorizar bastante o seu trabalho. O negócio do fluxograma também, eu concordo com eles muito. Para mim, aquilo ali é o coração, assim, não é, tipo, para quem é acadêmico, assim, aquilo é a contribuição, a sua principal contribuição.
vamos dizer assim. Talvez para a galera militar não sejam as normas, mas eu acho que como TG acadêmico, essa é a sua principal contribuição. Então, ninguém nunca vai poder falar que o seu TG não é acadêmico, ele é também acadêmico. Exatamente. Para o IFI ou para o estágio, né, foi o que a Eliana falou, pode ser que sejam as normas que você fez, foi a principal contribuição, o principal trabalho. Agora, para o TG, a principal contribuição foi aquele fluxograma. Então, valoriza um pouquinho mais ele. Eu acho que vale bem a pena, porque está muito legal. E é isso, acho que é isso só. Incluir a motivação, deixar mais claro que teve esse contato com o IFI o tempo inteiro, então todas as normas que você fez, você não tirou do nada, elas são aplicáveis, elas são necessárias. Eu acho só que também... Eu fiquei com essa dúvida a sua apresentação inteira, eu só sanei quando rolou a discussão com a Raquel. Acho que esse ponto, Liana, é legal, porque é como se fosse uma analogia com um experimento, né? Quer dizer, ele já está trabalhando junto à aplicação, né? Não foi apenas ter... Exato, exatamente. Sensacional. Isso, esse fluxograma, ele desenvolveu, né, com o desenvolvimento das normas. Foi o que eu falei, no começo ele não tinha nada, daí ele começou a fazer. Aí a gente chegou no fluxograma inicial, e esse fluxograma foi sendo melhorado à medida que ele foi aplicando o fluxograma para elaborar as normas, entendeu? Ao longo dessas 7 normas. Daí quando ele chegou no última norma, na 7ª, que daí a gente chegou nessa versão final aqui já melhorada, onde ele aplicou isso. É a 8ª versão do fluxograma. A gente olha e acha que é simples, né? Que você só foi, tem que fazer isso, isso, e... não é, né? Tem todo um... É muito complexo, né? A gente não dimensiona, eu acho. Mas parabéns, Davi, eu acho que sucesso aí, espero que você seja muito feliz e realizado na sua profissão, continue fazendo normas para a gente colocar ordem na nossa bagunça espacial, e muito bom o seu trabalho, parabéns. Não, obrigado. Essa motivação aí mesmo, dessa escassez mesmo, foi uma coisa que deu motivação para mim, para eu contribuir ainda mais. Foi muito legal mesmo. Obrigado, Liana. Vamos em frente aqui, então. Lorenzo, algum comentário, alguma dúvida? Parabéns pelo trabalho, Davi. Achei muito legal. Eu consegui acompanhar pela forma como tu foi apresentando a sequência muito bem, esse desenvolvimento. A única coisa que eu ia colocar é a questão realmente de explicar as siglas ali, mas a Eliana já colocou muito bem esse tópico, então, da minha parte era isso. Mas parabéns pelo trabalho. Sim, beleza. Legal, obrigado. Obrigado, Lourenço. Valeu. Seguindo, Matheus, Felipe. Não, queria só parabenizar mesmo o Davi. Eu gostei bastante do trabalho. Vejo muita aplicação na área militar. Bacana. Legal, cara. Obrigado, Matheus. Raquel já falou. Thaís. Oi, gente. Ligou a câmera? Ligou. Eu anotei 2 coisas que a Eliana acabou falando e ela falou muito bem. A questão é que eu senti falta de você mostrar na apresentação quão o seu trabalho vai otimizar o processo, sabe? Eu senti falta de você falar quão bom o que você fez sabe? E eu acho que isso vai engrandecer porque você fez muita coisa. E eu só fui entender todo o processo que você fez, a pessoa... É que eu não sou dessa área, né? Mas eu só fui entender todo o processo que você fez com a discussão com a Raquel. Até então eu não tinha entendido que tudo aquilo tinha sido contribuição sua, entende? Então eu acho que você se atentar um pouquinho mais em mostrar tudo que você fez como contribuição, jogar a parte que você escreveu de metodologia para os resultados e a tua metodologia em si, você explicar todo o passo do seu trabalho, porque assim, a tua metodologia tá a metodologia de certificação, de validação, mas não a metodologia que você desenvolveu para o seu TG. Então, você escreveu uma metodologia falando assim, a primeira parte foi criar o fluxograma, a segunda parte foi criar o checklist, e a terceira fazer essa certificação, a 7, teria mostrado pra gente muito melhor o que você fez realmente, porque eu realmente não tinha entendido.
E você fez muita coisa, entende? Então, só isso mesmo, o trabalho sensacional. Depois depois da discussão da Raquel, ficou mais sensacional ainda, porque aí engrandeceu bem mais o seu trabalho. E parabéns mesmo. Obrigado. Não, eu gostei do comentário, estou anotando aqui, eu vou fazer isso com certeza. Thaís, achei excelente. Desculpa, eu compartilho desse sentimento da Thaís também, né? Acho que eu comentei, compartilho desse sentimento, apoio. Nossa, eu gostei bastante desse comentário, Thaís. Achei excelente essa sua ideia. Por isso que é bacana a gente discutir aqui, eu não tinha pensado nisso. Na parte do procedimento metodológico, colocar exatamente essa metodologia que a gente discutiu aqui. Realmente o que ela falou, Davi. Montar um fluxograma, né? Qual que foi o processo? A primeira coisa, você fez uma norma, fez a primeira norma. Daí depois a gente chegou num esboço inicial do fluxograma. Aí você fez a segunda norma, foi revisando e foi fazendo todo esse processo, né? Essa foi a construção, nosso procedimento metodológico que a gente adotou para o seu trabalho. Excelente. Agora eu sei o que eu vou escrever. Agora eu sei o que eu vou escrever no procedimento metodológico, né? Daí o fluxograma vai para os resultados. Para os resultados, o fluxograma é seu resultado em si. O fluxograma não é a sua metodologia, entendeu? Enfim, que bom que eu consegui contribuir com alguma coisa. Não, parabéns mesmo. O cara vai matar a gente. Ele chegou achando que estava com o TG pronto e tá mandando a cara refazer tudo. Não, beleza, tô apresentando semana que vem. E a gente falou, não, calma aí. Vamos fazer umas modificações. O cara vai matar a gente nunca mais. Não, mas isso aí, todos os comentários, eu acho que uns 2 dias eu resolvo. Tô tranquilo. Essa que é a ideia aqui, pô. Tem moleza aqui não. A Raquel essa semana fez um comentário, né, que ela fez a apresentação do trabalho dela, mesmo que ela apresentou aqui lá para o pessoal do PPGAL, né, os coronéis lá e tal. Ela falou que foi super tranquilo, que não deu problema, que ela tem mais medo do pessoal aqui do D2Mock do que de lá. Foi isso mesmo, não posso negar, não. Não, eu tenho certeza que se eu apresentasse isso aí lá na IFIA, o pessoal ia falar, nossa, parabéns, tá ótimo, não ia falar mais nada. É isso aí. Bom, vamos lá. Isabela. Oi. Eu adorei essa apresentação, parabéns. Realmente, com o comentário, eu achei mais fácil entender seu trabalho depois nas discussões do que durante a apresentação, mas acho que isso é mais uma deficiência minha, que eu não sou da área. Eu tenho uma sugestão, que eu não tenho certeza se faz muito sentido, mas eu acho que seria importante deixar, pelo menos nos trabalhos futuros... Cortou? Não tô ouvindo. Ixi, cortou. Também não ouvi. Vamos ver se ela volta. Só vi aqui nos trabalhos futuros, reticências. Eu também parei nessa parte. Isabela, está ouvindo? Travou. Eita, saiu. Acho que ela vai entrar. Deixa eu aproveitar uma dúvida que eu colocar. Também você fala que apronto, né? O que é um apronto? É uma norma? É um método? O que seria, né? O apronto. Então, talvez deixar claro isso daí, né? No texto e na apresentação. Está certo. Então tá aqui. E também, Davi, quando você coloca aquela figura da norma final, né, revisado, eu achei que não ficou legal também, porque passa a impressão, né, que, ele só pegou a norma da aeronáutica lá, cortou algumas palavras e colocou, onde estava aeronáutica, colocou espacial. E, na verdade, não foi isso. Né? Sim, então, talvez eu acho que daquela forma teve um efeito meio negativo. Então, eu deixaria a norma final mesmo. O que você fez, o que terminou, talvez até assinado, se já tem assinatura, carimbo, alguma coisa lá, e colocar a imagem lá essa daqui foi a norma que eu fiz, baseado naquele fluxograma e tal, deixar claro, e é isso. Tá bom, deixar a parte final mesmo, né? Isso. É porque ainda não foi assinado, né? Ainda tem todo o procedimento, mas daria para
Deixar... Não, mas deixa a versão final, sem aquela revisão só que você colocou lá. Só a primeira página, assim, né? Isso, a primeira página. É porque assim, se for pegar lá pra frente, vai ver quanto que tem de coisa cortada e acrescentada, um monte de verde e vermelho misturado, um negócio tudo... Então, se for ter essa intenção que você teve de mostrar, então teria que mostrar as outras páginas também, mostrar, né? Mas aí, não sei se vale a pena. Acho que é melhor só para a pessoa ter uma ideia da cara da norma, que seria só para, né, mostrando aí a norma final. Tá certo. Vou fazer isso, inclusive, nos anexos lá, deixar só já o negócio tudo já trocado. Porque a primeira página ali mesmo, não tem muito o que mudar, mas realmente é mais uma parte introdutória, sabe? Então não tem muitas diferenças. Sim. Deixa eu perguntar para ela aqui no WhatsApp se ela tá com problema lá, se ela vai voltar. Senão a gente fecha. Acabou de chegar o pedido dela, já tá entrando. Ah, beleza. Oi, Isabela, você machucou muito? Você caiu aí? Desculpa. Tá chovendo aqui e a internet ficou horrível. Ah, tranquilo. Pode continuar. Tá, desculpa. A gente ouviu até trabalhos futuros. Tá, então, eu não sei se faz sentido, mas talvez deixar, pelo menos nos trabalhos futuros, alguma forma de validar o procedimento que você fez. Para mostrar que realmente usar o seu método é melhor do que não usar. Talvez, não sei, que nem você comentou que uma das regras você fez sem usar o seu método. E você achou mais difícil do que usando ele. Não sei, talvez deixar alguma coisa assim e sugerir um trabalho futuro, uma validação mais ampla, mais formal. Excelente. Era só isso. Muito bom, Isabela, bem observado. Na verdade, a gente discutiu isso, né, ao longo do trabalho. Se não me engano, a gente até discutiu isso na defesa do TG1, que também foi colocado pela banca isso, né. Infelizmente, nós não tivemos tempo, mas a gente até chegou a pensar, né, vamos fazer montar ali um grupo de pessoas, ou fazer um questionário, alguma coisa do tipo, aplicar, né, fazer para a pessoa fazer uma norma fictícia aí baseada nesse fluxograma e outro não, sem tais fluxograma, a gente pode avaliar em termos de tempo, em termos de desempenho, então daria para fazer algo do tipo, mas infelizmente não deu tempo, né? Mas vale muito a pena mesmo, Davi, você colocar isso aí nos trabalhos futuros, né? Colocar como um trabalho futuro é desenvolver uma forma de validar esse método proposto. Bacana. Uhum. Tinha outra coisa também, sobre aquela questão do capítulo de revisão bibliográfica, que o pessoal comentou que não é, sei lá, formalmente uma revisão bibliográfica. No Cefet a gente tinha muito esse problema por causa do perfil dos TCCs lá também, que é mais aplicado e tal. O que o pessoal fazia lá é colocar o título do capítulo, o assunto que você está abordando. Então, colocar, sei lá, normas para certificação e descrever as normas, alguma coisa assim. Não sei se ajuda. Tá, entendi. Em vez de colocar revisão bibliográfica, você fala uma revisão mais específica, né? Falar sobre normas. Uma opção também. Tira um pouco essa carga de, sabe, da expectativa de ser uma revisão bibliográfica e no fim não ser. Aí, não deixa de ser, mas é uma revisão em cima de normas técnicas, na verdade. Isso, eu acho que a Isa definiu muito bem o meu sentimento. Foi a expectativa de uma revisão bibliográfica que não existiu. Não que aquilo não seja uma revisão bibliográfica. Por isso que eu disse que o meu comentário, tanto com isso, quanto com relação aos trabalhos futuros, que não é realmente uma sugestão para você alterar, mas é uma sugestão para você discutir com o seu orientador. Porque a Isa definiu, o que eu não consegui definir é a expectativa de você... O nome já vem com uma carga, então você lê a revisão bibliográfica, você está esperando alguma coisa. E essa alguma coisa não aconteceu, mas não que o que aconteceu não seja uma revisão. Só tipo um escopo menor, só isso. Então, uma opção talvez colocar revisão de normas certificadoras, alguma coisa do tipo assim. Deve se deixar claro que é uma revisão sobre normas, não uma revisão técnica, geral. Sei lá. Revisão técnica sobre normas, alguma coisa do tipo. Gosto desse título, revisão técnica, gostei. E parece que ele descreveu a revisão que você fez. Então,
para pensar. Boa. Uhum. Boa. Gostei também. Beleza, gente. Mais alguém tem mais algum comentário adicional aí? Uma dúvida que surgiu? Davi, se gostaria de fazer algum comentário final, consideração? Não, enriqueceu bastante, assim. Os comentários superaram as expectativas. Eu acho que fica bem legal o trabalho mesmo. Eu agradeço bastante aí o pessoal aí, né? Deu diversas visões, né, do trabalho, né? Muitas vezes que eu não vejo, às vezes nem o professor Willer vê. Então, eu achei que contribuiu bastante. Tem um trabalho legal pela frente aqui, né, para fazer as alterações lá. Mas realmente estou bastante satisfeito. E muitas vezes eu ia escrever, eu não sabia muito bem se estava da melhor forma possível. E com as sugestões aí, dá para ver o que agrada ou não, né, quem está vendo de fora. Isso é legal. Bacana, Davi. Legal. Também gostei bastante aí do seminário de hoje. Achei que foi bastante produtivo, né? Todo mundo aí contribuiu e acho que isso que é legal. A gente tem várias, mesmo que a pessoa não é da área, ela consegue de fora enxergar essas coisas que a gente aqui dentro às vezes não consegue, né? Estando perto do trabalho, não consegue ver. Essa que é a ideia daqui dessa nossa discussão aqui. Daí contribui, acho que para todo mundo. Todo mundo aprende, né? Acho que também quem não é da área acaba aprendendo aí alguns termos, alguns assuntos que não sabia antes e também ajuda na revisão. Bom, pessoal, então, muito obrigado aí pela participação de todos no seminário de hoje. Na semana que vem, a gente vai ter o trabalho da apresentação do Matheus, né, falando sobre os algoritmos de inteligência artificial que ele está desenvolvendo e aplicando na parte de imagens do agronegócio, né, sensoramento remoto. Também é outro trabalho final aí de TG, tá? Então eu conto aí com a participação de vocês. Gostaria só de fazer um lembrete, né, com relação àqueles vídeos lá da segunda-feira virtual da IB. Né, o prazo é segunda-feira, né, que eu tenho que mandar. Então quem puder colaborar e ajudar na revisão, são vídeos curtinhos, né? Quem puder pegar um lá pelo menos para revisar e colocar na planilha lá o que achou do vídeo, já ajuda bastante, tá bom? Bom, agradeço aí. Só um minutinho. A semana que vem são 2, o Matheus e o Felipe. Não. A semana que vem é o Matheus Holanda, desculpa. Não é o Gêmeos. Então já tô pensando. Os Gêmeos é na outra semana, no dia 6. Tá. E você falou do aplauso virtual, ele já existe, você consegue ver? Ah, sim, verdade. Ele existe aqui. Caramba. Mas não tem graça, não faz barulho, pô. Aqui. Ai, caramba. Beleza, então, gente. Valeu, muito obrigado aí. Bom final de semana a todos. E até a próxima. Tchau. Valeu. Tchau. Até mais, senhores. Tchau, gente. Tchau. Bom final de semana. Pessoal. Tchau.